Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Rota Parkour. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar o parkour do zero. E meu nome é Dario Brustolini e hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode preparar o seu joelho para não ter uma lesão através do parkour. Muitas pessoas acreditam que a modalidade pode causar lesão ao joelho. Porém, se você treinar da forma correta, eu vou te mostrar aqui hoje como você pode fortalecer o seu joelho em vez de você machucar ele. Ou seja, se você treinar da forma correta, como você pode fortalecer para proteger de uma lesão. E hoje eu vou começar falando um pouquinho assim, o que é isso que as pessoas têm medo, né? As pessoas acreditam que treinar parkour pode causar uma lesão no joelho. E de onde vem isso? Muitas pessoas acreditam que qualquer modalidade ou qualquer atividade que tenha impacto cause lesões no joelho. E não necessariamente isso é uma verdade. Isso é um senso comum que muitas vezes a gente simplesmente aceita e replica falando sem realmente olhar por trás do que realmente causa, quais são os mecanismos de verdade que pode causar uma lesão. Embora o impacto, sim, quando a gente passa a observar, ele pode ter uma relação, não é exatamente só ele que pode causar isso. Então, existem outros aspectos que vai muito além disso. Por exemplo, a própria técnica da pessoa, a questão dos desequilíbrios musculares. São vários outros aspectos que as pessoas acabam não enxergando e que também podem levar a uma lesão. Mas será que realmente o parkour é uma atividade que pode causar uma lesão no joelho? As pessoas acreditam isso justamente porque, pelo que vê na internet, cria uma mentalidade achando que parkour é saltar de prédio em prédio, que parkour é saltar de lugares altos. E isso é realmente o que a gente chama de preconceito. É um conceito que você tem através daquilo que você vê da internet. Sendo que aquilo ali é um pedaço do que está sendo mostrado nos vídeos. E que tem muita pessoa que assume que aquilo é uma modalidade. Assim como uma pessoa que vê um gol e fala que aquilo é o futebol. Sendo que existem vários outros aspectos dentro da modalidade que vão além da pessoa só chutar a bola para o gol. Existem vários outros aspectos. Então o parkour não é só saltar, muito menos não é só saltar de prédio em prédio. Isso é um conceito que muitas vezes pessoas que aprendem ou descobrem esse conceito através da internet. Vê o que está passando nos vídeos e replica como se aquilo fosse a modalidade, sem conhecer muito por trás do que realmente é a modalidade. Então, se você realmente observar pensando que as pessoas saltam de um lugar para outro, faz sentido você pensar que aquilo pode causar uma lesão. Isso se você não conhece a questão de como que as pessoas estão fazendo o salto. Porque aí entra um outro porém. Mesmo aquelas pessoas que estão fazendo saltos em locais altos, ou fazem movimentos que muita gente acredita ser impressionante, com a técnica correta, ele vai evitar ter algum machucado, vai evitar ter algum tipo de lesão. Justamente porque está fazendo aquilo da forma correta. Então, eu vou abordar um pouquinho do que é isso, eu vou te explicar e vou mostrar na live hoje mesmo, passo a passo, de como você pode utilizar algumas técnicas de parkour para fortalecer o seu joelho e também mostrar um estudo mostrando essa questão, tipo assim, até mesmo que as pessoas falam do impacto, né? Mostrando que tem um estudo realmente em cima do parkour, que a técnica é muito melhor do que você simplesmente fazer os saltos de outras formas. Porém, algumas pessoas ficam confundindo alguns conceitos, e aí é o que eu já vou começar abordando aqui. Antes de tudo, você tem que entender que existem duas coisas bem diferentes, que é cair e amortecer. Eu sei que a pessoa fica, é óbvio que são diferentes, mas muitas pessoas confundem isso. Na maioria dos esportes, as pessoas saltam e caem no chão. No parkour, as pessoas saltam e amortecem. Parece que é óbvio e não é. Se fosse, a maioria das pessoas realmente faria o amortecimento e não a queda. E o que é isso? Toda vez que você salta, ou qualquer movimento que você sai de algum lugar e vai voltar para o chão, você vai realmente voltar ali com uma certa velocidade. A gravidade está te puxando de volta. E quando você toca o chão, existem duas formas de você reagir. Uma é a queda, e a queda não é você realmente cair no chão, deitado. A queda às vezes pode ser em pé. Quando você aproxima o chão sem ter nenhum controle do que você está fazendo, ou seja, se você saltou, pensou apenas no seu salto e chega no chão, mesmo que em pé, de qualquer forma, simplesmente bate seu pé no chão para você ficar em pé, isso pode ser considerado uma queda, você caiu em pé, ou seja, você não amorteceu. Quando você amortece,
você está utilizando uma técnica propriamente de você realmente pegar cada articulação de forma sincronizada, absorvendo o impacto. E aí, será que isso é verdade? Será que eu estou inventando isso aqui? Eles pegaram e fizeram um estudo. Esse estudo, eles pegaram alguns praticantes de parkour e fizeram a comparação entre o amortecimento do parkour e o amortecimento de esportes tradicionais. Ou seja, todo mundo dos esportes salta e volta para o chão. A gravidade vai estar sempre agindo. Sempre vai fazer um salto e vai voltar para o chão. Porém, nem todo mundo amortece. E o que eles analisaram nesse estudo foi colocando uma plataforma de força no chão. O que é uma plataforma de força? É como se fosse uma balança com supersensibilidade, explicando dessa forma. Ela vai pegar a força de reação de solo. E o que é isso? Quando você bate no chão, você veio acelerado pela gravidade e você vai jogar uma força de volta para o chão. Ou seja, é como se você estivesse dando um golpe. E aí existe duas formas de fazer isso. A forma tradicional, que é utilizada na maioria dos esportes, que a pessoa simplesmente volta para o chão sem controle, que é o que eles chamam de amortecimento tradicional. A forma que é utilizada no futebol, vôlei, basquete, handball, a maioria dos esportes utilizam dessa forma tradicional. Ele simplesmente salta, preocupa demais com o salto, mas esquece que existe uma volta para o chão. E aí, nesse estudo, eles queriam analisar, será que as técnicas de amortecimento do parkour realmente nos protegem? E aí, nessa plataforma, eles conseguiam medir o tempo do que você estava fazendo aquele amortecimento, assim como também o pico de impacto que tomaria no chão. E o que acontece na hora que eles verificaram nesse estudo aí? Eles saltando de uma mesma altura, é como se fosse a pessoa saltando de cima de um caixotinho, e uma vez ele ia amortecer da forma tradicional, ou seja, chega com a ponta do pé e desce com o calcanhar no chão. A forma do parkour, que você vai flexionar o joelho, não vai deixar o calcanhar tocar no chão, vai utilizar uma boa postura, mas não deixando o calcanhar tocar no chão. E a última forma, que é a técnica melhor de amortecimento do parkour, que é o rolamento, que é você realmente chegar sem tocar o calcanhar, flexionar o joelho, e ao mesmo tempo que você está chegando no chão, você já vai transferindo essa energia para um rolamento. E o que eles verificaram nesse estudo é que, primeiro, que teve o maior impacto e o maior pico de impacto foi a técnica tradicional. Ou seja, a pessoa simplesmente caiu no chão e o pico de impacto foi lá em cima. Com a técnica de amortecimento normal que o parkour utiliza, primeiro que aconteceu uma coisa interessante. Essa curva de você amortecer até chegar no pico, ou seja, a força máxima de impacto, ela foi atrasada. Ou seja, você conseguiu levar ela um pouquinho mais para frente, demorou um pouquinho mais de tempo. Então, ela foi menor e atrasada. O que significa isso? Que essa energia de impacto que estaria sendo jogada no chão e devolvida para o corpo, porque ação e reação, né? A força que você bate no chão, ela volta contra você. Então, essa força que estaria sendo jogada no chão, ela está sendo amortecida. E mesmo ela sendo amortecida, o que volta para a pessoa, ainda assim, é menos do que o que foi jogado com força ali no chão mesmo. Então, basicamente, o que aconteceu nesse estudo eles verificaram que a técnica de amortecimento normal do parkour, ela consegue realmente ser muito mais eficaz do que simplesmente você saltar de qualquer jeito para o chão, mas além disso, ela consegue atrasar esse impacto e reduzir o impacto no corpo. Mas e o rolamento? Como é que fica nessa situação? O rolamento ele não só dissipa o impacto, como ele consegue realmente minimizar, vamos falar assim, o impacto que você teria no chão, ele cai praticamente para 1/4 do que seria essa força de impacto no chão. Isso é muita coisa. É praticamente como se o impacto não tivesse existido ali. Ou seja, o que a gente vê às vezes no vídeo as pessoas fazendo, e as pessoas julgam falando que o impacto é alto, às vezes a pessoa simplesmente fazendo um salto diferente num outro esporte, seja para pegar uma bola ou para jogar no basquete, ele já está fazendo um impacto muito maior do que a pessoa faz dentro do parkour. Só por aí a gente já consegue verificar que mesmo o parkour tendo mais saltos, os saltos do parkour ele vai ter um risco de lesão muito menor do que em outro esporte. Parece que minha live aqui caiu no Facebook, deixa eu só verificar, mas vou continuar aqui. Então, basicamente, a técnica do parkour ela é de uma forma bem segura. Ou seja, se você fizer da forma correta, você consegue minimizar muito o impacto. Que esse é um dos primeiros pontos que a maioria das pessoas ficam, tem muito impacto. Será mesmo? Se você fizer a forma correta, não tem tanto impacto. Outra coisa é que o parkour ele não é simplesmente fazer as coisas aleatoriamente.
Existe um conceito que é você ter controle sobre sua movimentação. Então, além desse ponto que eu falei aqui de você fazer o amortecimento, que é diferente entre cair e amortecer, existe o ponto de você ter que fazer tudo de forma controlada. Porque se você quer encaixar um movimento numa sequência junto com o outro, não é simplesmente sair saltando e fazendo as coisas de qualquer jeito. É você conseguir dar um passo por vez e cada passo está encaixado um junto com o outro. Um vai na sequência em seguida do outro. E é exatamente você fazendo esse passo um seguido do outro, encaixando as técnicas, que exige você ter um controle muito grande. Que se você faz de qualquer jeito, você vai sair batendo para todo lado, você realmente pode machucar o joelho. E um outro ponto aqui é justamente que muitas pessoas acreditam que a prática não tem progressão. As pessoas olham e pensam assim, é só fazer as coisas lá no alto nível, sendo que não vê que existe toda uma progressão até chegar lá. Então, entendido aqui o que é realmente essa questão da pessoa machucar ou não o joelho dentro da prática e que é seguro, vou mostrar como a gente pode fazer melhor ainda, como o parkour ele pode fortalecer o nosso joelho. Então, existem duas coisas que a gente faz muito na prática, todo mundo começa a fazer a modalidade, isso aí vai estar sempre presente, é estabilização, que está junto com essa parte de controle, e força excêntrica. O que é essas duas coisas? Vamos começar com a estabilização. Sempre que você vai fazer um amortecimento, fazer uma precisão, vai fazer qualquer outra passagem de obstáculo, se você chega sem ter um controle sobre aquela sua passada, sobre como você vai dar continuidade, sobre sua postura, o que acontece é que sua próxima movimentação vai sair errado. É muito nítido quando você vê um iniciante movimentando, é que os movimentos dele, embora ele consiga fazer alguns movimentos às vezes até bons, ele não chega com controle no chão. E vários atletas, principalmente se você observar nos vídeos aí mais famosos, você vai observar que em grande parte da movimentação deles existe um controle de saber exatamente onde cada parte do corpo está no ar a cada momento. Essa noção, ela vem muito dessa questão de a gente saber estabilizar o nosso corpo, saber como o nosso corpo está posicionado no ar em cada posição, é o que a gente chama de propriocepção. E essa propriocepção é adquirida através de equilíbrio, é adquirida através de giros, é adquirida através das próprias técnicas. E cada vez que a gente vai melhorando essa propriocepção, você tem cada vez menos o risco de lesão, porque o que muitas pessoas não têm é que quando você está chegando próximo de um movimento que pode te machucar, a pessoa tenta segurar aquilo ou não sabe como lidar com aquilo. Quando você tem um controle muito grande sobre sua articulação, quando você sente exatamente o que você está fazendo, você consegue ou modificar aquilo para outro movimento, ou transformar aquela energia simplesmente para poder cair no chão e não tomar a lesão. Alguns atletas que fazem muito bem isso é, por exemplo, o Dom Tomeiro e o Pacha. Os dois, se você observar na movimentação deles, eles utilizam, sempre que eles caem no chão, de movimentos que você fala, não é possível, esse cara vai se quebrar ali. E não, ele consegue transferir aquela energia para outro lugar ou simplesmente amortecer e já dar sequência na movimentação dele sem chegar no ponto de lesão, porque ele tem um conhecimento tão grande do corpo que aquele movimento, que às vezes se ele ficasse com um pouco mais de carga naquele ângulo iria machucar, ele sai daquela posição, porque ele sabe que aquilo iria machucar ele, ele não vai ficar naquela posição. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, ele simplesmente fica naquela posição até se machucar. E uma outra coisa que acontece também aqui é justamente da gente fortalecer na parte excêntrica. E aí existe até um outro estudo aqui assim, que fizeram com atletas de parkour que treinam muito. Então são pessoas que treinam cerca de 6 horas por dia. E o que eles verificaram nesse estudo foi que esses atletas, comparado com outros atletas, existe uma força muito maior na carga excêntrica. O que é isso? É a nossa capacidade de frear movimentos. Isso é óbvio porque a gente observa que o parkour a gente tem que sempre fazer uma freada nos amortecimentos, porém, essa capacidade de frear movimentos é uma das coisas que ajuda a proteger contra a lesão. Por quê? Onde que acontece geralmente a lesão? É quando o movimento do nosso corpo está tentando seguir numa direção e os músculos, tendões, eles não conseguem segurar. E quando ele não consegue segurar, pensa por exemplo no joelho, se ele não tem os músculos que estabilizam e seguram ali, o que acontece é que ele, com o corpo em movimento, né, a inércia tende a permanecer em movimento, ele vai romper. Então, quando você consegue frear, ter essa carga excêntrica maior e também essa estabilização muito boa, o que acontece é que ele vai permitir fazer a movimentação e segurar firme. Então, se você souber trabalhar isso de forma correta, vai melhorar muito a força do seu joelho.
Eu vou mostrar até alguns casos aqui, algumas pessoas que também fizeram isso. Vou pegar um exemplo aqui. Meu pai, por exemplo, ele tinha algumas dores no corpo antes de começar a fazer a prática do parkour. Todo mundo pensa assim, parkour é só para quem estava jovem. Não, ele começou com mais de 50 anos de idade e no dia a dia ele tinha algumas dores no cotovelo, ele já estava com algumas dores, principalmente por falta de movimento. E quando ele começou a treinar, ele começou a fortalecer algumas articulações. Lógico que ainda é um processo de fortalecendo cada vez mais, por exemplo, ainda tem fortalecimento para tornozelo, tem muita coisa que é um processo longo que a gente vai fazendo. Porém, algumas dores que tinha antes da prática, simplesmente por fortalecer e trabalhar melhor a estabilização, já não tem mais. Até porque você começa a entender melhor o seu corpo, do que te machuca e o que não te machuca. Você começa a prestar atenção nos movimentos, até mesmo no dia a dia, por ter uma consciência maior de como o seu corpo movimenta. Outra pessoa que também já conseguiu passar por isso foi eu mesmo. As pessoas pensam assim, no parkour não tem como você, igual pensando aqui em fortalecer o joelho. Eu tive uma lesão no joelho que foi na capoeira. E aí, a lesão, muitas vezes, igual eu falo, ela não é causada por conta da modalidade. É por conta da pessoa mesmo, de como a pessoa está fazendo a prática. Nessa época, por exemplo, foi uma época que eu tinha ganhado mais peso, eu continuei treinando após o horário da aula, ou seja, já não estava mais no horário de aula, já tinha feito a aula inteira, tinha uma semana inteira de treino, e do nada eu resolvi ficar ali tentando um movimento novo no final da aula. Lógico que aquilo ali não ia dar muito certo, mas eu fiquei, não, vou fazer. Peguei e fiquei praticando lá o movimento depois da aula. Aí chegou um ponto que eu caí de forma errada nele e dei uma prensada com o meu joelho. E nessa prensada foi onde surgiu uma lesão. Essa lesão, ela só foi aparecer muito tempo depois, quando eu estava numa aula de vôlei, e aí quando eu virei o meu corpo de lado, travou o joelho. E aí, o que acontece? Tive que passar por cirurgia, tratei meu joelho. E em seguida, o que eu fiz para poder recuperar e fortalecer o meu joelho? E não ter mais dor, não ter estalo para poder fazer a movimentação? Foi justamente treinando parkour. Fazendo movimentações de várias categorias de movimento combinadas aqui, eu consegui fortalecer. E no ano seguinte, após eu ter feito cirurgia, meu joelho e minha técnica estava muito melhor do que estava antes. E são questões de aprendizado, que você não precisa passar pelo mesmo erro de fazer as coisas, igual eu falei, de ficar pelejando depois da aula se você já está cansado e causar uma lesão, e que através do parkour você pode fortalecer. E um outro exemplo de uma pessoa que utilizou o parkour para fortalecer o joelho e até mesmo após uma lesão foi sempre foge o nome dele aqui assim, que é do parkour Havaí. E um atleta do parkour Havaí, você pode buscar lá no YouTube, parkour Havaí, você vai conseguir achar. E ele era um cara que postava muitos tutoriais antigamente. E hoje, se você vê lá como é que, tipo assim, ele recuperou e treina normalmente, você fica assim, ele teve uma lesão no joelho no passado, e através de treinos leves no parkour, fazendo quadrupedias, fazendo equilíbrios, fazendo pequenos saltos, ganhando essa consciência e fortalecimento do corpo, ele trouxe de volta essa consciência para o corpo dele, ao ponto dele recuperar e estar fazendo movimentação normal. E essa recuperação foi toda feita através do parkour. Beleza, mas muita pessoa fica pensando assim, mesmo mostrando a questão do impacto lá atrás, a pessoa ainda pensa, mas esse impacto não vai fazer mal? Será que, tipo assim, muitas pessoas pensam que os movimentos que a gente faz passam muito dos 90 graus? Isso são alguns mitos. Por exemplo, movimento passar dos 90 graus ou tomar impacto, igual eu falei, eles não fazem mal. A questão é como você está dosando isso dentro do seu treino. Se você coloca demais, é aquela questão do veneno. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Por exemplo, às vezes o que é utilizado para fazer muitos remédios ou antídotos é um pequeno fração do veneno que é modificado um pouquinho para poder transformar num remédio. Porém, dependendo da dosagem como você faz aquilo ali, aquilo pode matar a pessoa. Então a mesma coisa funciona para a questão de amortecimento, para treino, tudo é a questão da dosagem. Se você fizer a dosagem correta, você fortalece. Se você fizer a dosagem errada, você não faz nada, e se você fizer muito errado, você pode se machucar. Então tudo é saber dosar isso aí. E aí, quando eu falo isso aqui, muitas pessoas começam a pensar, tá, eu tenho que fazer estabilização e eu tenho que fazer fortalecimento.
e começa a cair num grande problema que muitas pessoas fazem, que é fazer fortalecimento ou estabilização fazendo apenas exercício isométrico. E o que é fazer apenas exercício isométrico? Chega, encosta na parede e fica fazendo cadeirinha, ou chega e fica fazendo prancha, ou fica fazendo apenas exercício que fica parado. Não é completamente ruim, não estou falando que esses exercícios são inúteis, são excelentes exercícios, porém não é a melhor forma de você desenvolver isso. Por quê? A lesão ela não acontece quando você está parado. Você não vai machucar quando você está parado. Você quer uma articulação que funcione em movimento. E outra coisa, quando você fortalece em isometria, acontece um problema. Você só fortalece cerca de 20 graus para cima e para baixo daquela angulação que você ficou. Então, se você ficou, por exemplo, numa parede, nessa angulação, por exemplo, 90 graus, ficou 90 graus, significa que você fortaleceu um pouquinho do ângulo para cima e um pouquinho do ângulo para baixo. E o resto do ângulo? E o resto do ângulo para cima? Você não fortaleceu, você simplesmente ignorou essas angulações que tinha. Então, a isometria não é ruim, é uma coisa que você pode aplicar no seu treino, principalmente para poder superar alguns pontos que estão fracos, mas utilizar apenas disso para fazer trabalho de estabilização ou fortalecimento é ruim. Outra coisa é a pessoa fazer fortalecimento apenas da carga concêntrica. E o que é isso? Imagina, eu tenho minha garrafinha aqui e eu vou levantar essa garrafinha. A força que eu faço para levantar, não só para levantar, mas é a força que eu estou fazendo para aproximar, ou seja, estou encurtando meu músculo. Esse movimento de encurtar o músculo é o que faz a força concêntrica. Ou seja, você está fazendo uma aproximação da articulação aqui do eixo até o ponto de origem. Basicamente, o que é isso? Você está levantando um peso, na maioria das vezes. E esse movimento concêntrico, ele é mais fraco do que o movimento excêntrico. Já vou explicar o que é isso. Ou seja, a força que eu tenho para levantar um peso, ela é muito menor do que a força que eu tenho. Imagina se tivesse um peso muito grande, eu tivesse que vir abaixando ele devagarzinho aqui assim. Com certeza, esse peso que eu consigo vir abaixando ele devagar, ele é muito maior do que o peso que eu consigo levantar. Isso é uma capacidade do nosso músculo. Ele tem basicamente essas três formas de contração. Ele faz a concêntrica, a fase isométrica, que é ficar paradinho, e a fase de ficar resistindo a esse movimento. E o que acontece? Esse ponto de resistir o movimento, que é onde você geralmente está freando um salto, que é o ponto onde você está tendo que resistir ou fazer uma virada brusca, tudo isso são cargas excêntricas. Qual o grande problema da pessoa treinar apenas a fase concêntrica? É que a força concêntrica é o que a gente chama de 1 RM na academia, por exemplo, que é uma repetição máxima. É aquela força que você consegue levantar apenas uma vez. Porém, a carga excêntrica, ela pode ser, dependendo da situação, quase 2 vezes. Em muitos estudos, eles encontram que a carga excêntrica é 50% maior. O que significa isso? Se você consegue colocar nas costas e levantar um agachamento com 100 quilos, significa que se você colocasse mais 50 quilos ali, você conseguiria descer com essa carga. Nem sempre assim, não faça esse teste aí, geralmente tem que fazer com alguém com segurança, mas geralmente a carga excêntrica é essa. Você consegue resistir a uma carga muito, mas muito maior do que a carga que você consegue levantar. E o que isso tem a ver? Se você treina apenas concêntrico, o que está acontecendo com sua fase excêntrica? Você está simplesmente ignorando ela. E o que tem de importante na carga excêntrica? Ela exige bastante dos tendões, ela exige, de certa forma, das articulações. E em um estudo que eles verificaram o que essa carga excêntrica pode ajudar no nosso treinamento. Esse foi um estudo que eu vi no congresso de biomecânica, quando eu estava dentro da universidade, e era um estudo de um professor canadense. E basicamente a carga excêntrica ela é excelente para fortalecer tendão e fortalecer as articulações, os ligamentos. Por quê? É nela que a sua articulação está resistindo, é nela que o tendão está tendo que segurar o músculo ali. E lógico que ela tem que ser feita progressivamente. Porém, o que ele tinha verificado no estudo dele é que a maioria das pessoas nunca treina a carga excêntrica de forma eficiente. Por quê? Dificilmente você consegue pegar numa academia e colocar um peso tão alto para você treinar. É até perigoso você fazer isso. Por quê? Você primeiro não vai conseguir levantar ele. E aí você precisaria de alguém te ajudar a levantar ele e aí depois alguém te ajudar a descer com esse peso. E
E o que você vai fazer para conseguir treinar dessa forma? Treinar carga excêntrica? Ter sempre alguém ali te ajudando? Não. Se você for treinar parkour, todo movimento que você faz de salto, aquele momento que você faz o amortecimento, é uma carga excêntrica. E essa carga excêntrica, ela está com um peso muito maior do que você conseguiria levantar em um salto normal, ou que você conseguiria levantar, por exemplo, simplesmente pegando um peso e levantando. Por quê? Está acelerado pela gravidade, você está descendo. Então, utilizar o próprio amortecimento pode ser uma forma excelente de você trabalhar a carga excêntrica. Lógico que tudo tem um balanço. Ora você pode treinar um pouquinho mais a carga concêntrica, ora pode trabalhar a fase isométrica e depois a carga excêntrica. Então, assim como eu falei que o ideal não é você treinar sempre da forma isométrica ou concêntrica, é começar a trabalhar um pouquinho da forma excêntrica. E como é que a gente vai colocar isso no treino? Primeiro que eu vou colocar uma forma inicial de você treinar, que é mais leve e que já vai ajudar a prevenir muita lesão no joelho. Esse vai ser o foco um pouquinho aqui e depois eu explico um pouquinho como você pode começar com os amortecimentos. E é uma forma que eu utilizo, eu passo para muitos alunos quando estou começando e que é o recomendado para a maioria das pessoas. Primeira coisa é você começar com equilíbrio. E aí, treinar equilíbrio é você realmente entrar em posições que vai desafiar o seu corpo a ficar parado. Então, se você vai andar numa barra, se você está tendo que ajustar a sua postura o tempo todo, tendo que ajustar sempre e voltar para o centro, você está treinando equilíbrio. Se está confortável demais ficar na posição, não está treinando equilíbrio. Você está simplesmente fazendo uma posição que já está confortável para você. Então, como é que você pode começar treinando equilíbrio de uma forma que vai ajudar a melhorar a sua estabilização? Primeiro você pode pegar alguma barra que não seja muito alta, algum corrimão ou alguma coisa dessas que fica em volta de praças mais baixinho e você vai fazer, primeiro só subir e descer. Subir e descer e tentar estabilizar ali em cima, depois desce. Tenta subir, estabiliza ali em cima e desce. Se você simplesmente sobe e estabiliza por muito tempo, você já está saindo da fase, entrando na parte de conforto, que não tem problemas, principalmente a longo prazo na prática que você quer que tenha mais conforto, mas inicialmente para treinar o equilíbrio, subir e descer, tentar estabilizar uns 10 segundinhos, depois desce. Próximo passo é começar a andar. Andar vai acrescentar movimento. Só que a partir do momento que você aprende como andar na barra, andar é mais fácil às vezes do que ficar parado, porque ter que estabilizar a parada ali não é tão fácil assim. E andar você consegue manter uma energia sempre no mesmo sentido. E esse manter a energia no mesmo sentido é mais fácil do que ficar parado. Você simplesmente tem que reequilibrar lateralmente, enquanto para frente e para trás você só preocupa em andar. Então, se você já conseguiu subir e descer, já está conseguindo ficar parado um pouco em cima, o próximo passo é andar e o próximo passo é você começar a fazer trocas de direção. Vai para frente, vem para trás, tenta virar de lado, vira para o outro lado. Recomendo que comece a fazer isso sempre numa superfície mais baixa. E fazer esse tipo de movimento, ele vai estabilizar muito as suas articulações. Todo o corpo vai ter que trabalhar para poder estabilizar ali, tanto o tronco quanto o joelho. Muitas pessoas tratam de forma errada essa questão de fortalecer só o joelho, pensando apenas em volta da articulação. Sendo que você tem que pensar que às vezes o que machucou, por exemplo, o joelho, foi um descontrole em outra parte do corpo e que você acabou sobrando lá para o joelho. Então a coisa que acontece errado numa outra parte do corpo vai ter reflexo lá embaixo. Por exemplo, se você fez um mortal e às vezes a posição do seu tronco estava errada, você não teve controle, na hora de você chegar no chão, você vai ter que ajustar a sua perna para conseguir chegar em pé e você vai ter que agachar mais do que deveria naquela posição e tomando um impacto desnecessário, por exemplo. Então, tudo é pensar assim, a gente tem que trabalhar de uma forma mais global, pensando de uma forma que a gente chama um pensamento sistêmico. Uma coisa trabalha junto com a outra. Então, vamos lá, só repetindo os passos aqui. Primeiro, subir e descer de qualquer barra, ou corrimão, ou alguma estrutura que você vai treinar equilíbrio. Depois começar a andar, fazer trocas de direção. E aí, depois que você já consegue subir e descer, andar, fazer as trocas de direção, aí você vai para o quarto passo, que é improvisar. E aí o improvisar é realmente subir, descer, abaixar, trocar de direção, andar abaixado, pode utilizar bolinha para poder dificultar o seu equilíbrio. Tudo que vai fazer ficar mais difícil você estabilizar aquele movimento, ajuda a você treinar o equilíbrio nesse ponto. Isso é uma técnica que é utilizada até pelo método Ido Portal. Para quem não conhece, é um cara que treina essa parte de calistenia, controle do movimento. E ele segue mais ou menos um princípio que funciona assim: isolar, integrar e improvisar.
Primeiro você isola o movimento que você quer aprender da forma mais fácil e a forma mais simples de começar ele. Em seguida você começa a integrar ele com outras coisas. Por exemplo, eu isolei simplesmente subindo e descendo. O próximo passo seria eu integrar. Eu integrei além de subir e descer, eu estava andando, indo para um lado e para o outro. E o último passo é eu improvisar, eu acrescentar algo a mais ali. Esse é o primeiro ponto e é uma das melhores formas que eu acredito de você trabalhar a sua estabilização. Essa aqui funciona muito para a maioria das pessoas. E um outro ponto, que é a forma que eu falei de você treinar a carga excêntrica, é você começar a treinar o amortecimento. Só que aí é onde muitas pessoas erram muito no início. Começa a querer treinar saltos e amortecimento saltando de lugar alto. Começa abaixo. Faz uma pequena progressão que vai levar a sua prática para sempre praticamente. Começa com um degrau da escada saltando para baixo, depois você acrescenta 2, 3, cada vez você vai aumentando progressivamente. Não começa tentando saltar lá do 10º degrau e tomando aquele impacto. E eu sei que tem muita pessoa, até bem jovem, que começa a fazer isso e fala, eu não estou sentindo nada. E todos esses que me falaram isso, quando eu falava que ele estava tomando impacto, nenhum treina mais hoje. Então, tipo assim, todos que falavam isso, tá tudo bem, nenhum deles treina mais hoje. Por quê? Ele estava fazendo errado, e muito tempo atrás, pessoas assim, e tipo assim, não ficam mais na prática. E não foi a prática, foi a pessoa sendo irresponsável ou achando que é um super-herói que vai conseguir fazer as coisas de qualquer jeito, e não tem como. A cobrança vem depois. Então, treinar o equilíbrio e treinar o amortecimento progressivamente, ele vai preparar a sua articulação para ficar cada vez mais forte. Antes de fazer essa live, eu fiz umas perguntas, eu coloquei lá no Instagram, e aí vieram algumas perguntas para mim que eu vou responder aqui agora. Uma pergunta foi, o que eu acho sobre treinar força com musculação para recuperação de lesão mais equilíbrio? Então, basicamente, ele estava perguntando o que eu acho dele treinar a musculação para fortalecimento e treinar alguns equilíbrios na barra, por exemplo, para poder fortalecer e estabilizar ali o joelho. É uma forma muito boa, porém, como ele falou aqui de recuperar de lesão, aí entra um outro aspecto. Primeiro você tem que saber que tipo de lesão. Recuperar a lesão, aí já é um aspecto que você tem que procurar ou fisioterapeuta, e ver com o médico qual que é a lesão, ver primeiro com o médico qual que é a lesão e depois com o fisioterapeuta qual é o tratamento que pode ser feito. Por quê? Existe uma lesão ali dentro e é a mesma coisa que eu falei lá no início. A mesma coisa que pode ser o veneno, pode ser a cura, depende da dosagem. Então, às vezes, tem que saber quais são as angulações que não podem movimentar. Tudo depende de qual tipo de lesão a pessoa já tem. E aí, a partir dessa lesão, fazendo uma análise, às vezes, algum exame de imagem, o médico consegue verificar o que é e falar, olha, tá a lesão aqui, aí o fisioterapeuta vai olhar e falar, olha, você tem que evitar movimentos que vão muito na lateral, pelo menos por enquanto, até você recuperar. Porque enquanto tem a lesão, a única coisa que você não quer é aumentar a lesão que já tem. Agora, tudo e todas as dicas que eu passei aqui hoje, elas são específicas para prevenir. Muitas pessoas não preocupam com o processo de prevenir e vão direto para o tratamento. Tratamento, depois que você machucou, já está no estágio, tipo assim, que já foi o ponto onde você tinha o controle total. Agora o controle está na mão dos outros profissionais. A prevenção, você consegue fazer. Se você fizer de forma correta, você vai prevenir e vai aos poucos melhorando a sua capacidade. Então, seguindo essa questão de estabilizar e fazer carga excêntrica, vai ajudar bastante. Sobre o uso de musculação para fazer o fortalecimento. É muito bom, a musculação ela é excelente para poder começar a fazer o fortalecimento. Eu recomendo que sempre faça o fortalecimento com outras metodologias além da musculação. A musculação é uma excelente metodologia de treino e é uma metodologia. Existem várias metodologias de treino. O próprio treino funcional, que é o treino voltado a uma função específica, por exemplo, um treino funcional para esporte, treino funcional para o parkour, treino voltado para uma função, também é uma forma de você fazer fortalecimento. Lá dentro vai ter exercícios que muitas vezes podem ser os mesmos da musculação ou não, mas que estão mais adaptados ao esporte. Tudo depende da avaliação que a pessoa faz. Sobre essa questão de você fazer a avaliação para saber o que você precisa fortalecer, e aí é saber, igual eu falei, a questão de desequilíbrio muscular. E tem que ver o profissional que você está trabalhando, porque vou até dar um exemplo aqui de um time de futebol,
e que eles tinham um equipamento excelente que é um movimento, é um aparelho que é basicamente um aparelho de musculação onde você faz a força isocinético. O isocinético, a pessoa vai fazer empurrar e voltar com o movimento de extensão e flexão da perna, e ele vai permitir que você faça apenas a mesma velocidade sempre. Qual que é a ideia desse aparelho? É ele fazer um teste de qual é a sua força máxima para fazer a carga concêntrica, a fase concêntrica realmente da extensão e a fase concêntrica da flexão. Então ele vai realmente testar qual é a sua força nessas duas fases do movimento. Quanto você consegue empurrar e quanto você consegue puxar. Isso vai testar e avaliar qual é a força que você tem na parte anterior, por exemplo, na perna, na musculatura, e a parte posterior. E o que esse exame ele dá mais ou menos? Se você está com um desequilíbrio de força entre os dois. E aí, onde que eu chegar com essa história aqui? Teve um time de futebol que eles pegaram e compraram esse aparelho. É um aparelho tipo 50 mil reais, é absurdamente caro, é coisa que pouquíssimos têm. E eles compraram, fizeram o teste com todos os jogadores e receberam todos aqueles dados e foi muito da hora. Qual foi o grande problema? Eles receberam aqueles dados e continuaram fazendo os treinos do mesmo jeito que estava, sendo que aquele teste dava um resultado. Saber avaliar o resultado é muito importante. E saber avaliar o resultado dentro de uma modalidade é mais importante ainda. Por exemplo, naquele resultado ali, ele deu quanta força a pessoa tinha numa musculatura e na outra. Que pode ser legal na hora de você continuar prescrevendo o treino, mas também é muito legal você poder avaliar ali que esse jogador ou tal pessoa está com risco de lesão muito alto por causa do desequilíbrio. Então, se a pessoa sabe avaliar aquilo ali e ele verifica que no futebol, por exemplo, a pessoa precisa ter o posterior forte para poder conseguir as freadas e que ele conseguir fazer essa mudança de direção rápido, e se ele tivesse o posterior fraco e que ele tendo que contrabalancear a força por exemplo, da musculatura anterior, quadríceps, ia causar uma lesão, ele já teria prevenido isso antes. O que acontece? Não preveniu, e jogadores que estavam lá com um exame indicando que ia ter uma lesão, não fizeram nada. Por quê? Não sabia avaliar aquilo ali de acordo com a modalidade. Então, é o que eu falo, treinar musculação é uma das formas, mas conhecer também com um profissional que sabe o que você está fazendo, a modalidade que você pratica, é muitas vezes melhor. Principalmente se a pessoa conseguir avaliar o que você faz e saber falar, olha, na verdade a forma de você fortalecer é essa, que vai te ajudar bastante. Então, essa é a dica que eu queria deixar aqui hoje. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, pode depois mandar no privado, que eu vou responder. E fortaleça, previna, não espere chegar numa lesão. É isso aí e te vejo no próximo vídeo. Fui!